sentiu adutor. Adutor é um músculo que as contusões são graves, mesmo a mais leve, demora muito para se recuperar. A Copa está em cima, o grau 3 da contusão não daria para se recuperar nem para chegar a uma possível final da Copa do Mundo, ele foi cortado. Eu não acho que outros treinadores correriam o risco de simplesmente falar vou sem lateral direito, e o Wesley também já não era lateral na Roma. Mas eu acho que poucos treinadores teriam a coragem, entre aspas, de saber que poderiam fazer, que ainda assim não seriam pesadamente criticados aí. O Ancelotti tem costas largas para isso, eu não faria. No lugar dele foi convocado o Ederson, volante, jogou no Cruzeiro, jogou no Corinthians, jogou no Fortaleza. Ele abre mão de convocar um outro lateral e convoca um meio-campo, mostrando que a convocação inicial dele foi desequilibrada naquele setor. Salve, nação! Rapaziada, como vocês sabem, o lateral direito da seleção brasileira, o Wesley, foi cortado da Copa do Mundo, pessoal. E nisso, o Carlo Ancelotti resolveu trazer o atacante Ederson, rapaziada. E o Casagrande fez uma excelente análise sobre o jogador Ederson e o corte do Wesley. Que triste, né, rapaziada? Coloca aqui nos comentários o que você acha do Wesley contundido. Meu, que perda nós perdemos, né? Rapaziada, antes de começar o vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal, assim o YouTube vai recomendar para mais pessoas. Se puder hypar o vídeo, pessoal, fica do lado dos comentários, é de graça e eu vou ficar muito agradecido. Meu, dá uma atenção, a excelente análise do Casagrande, não só o Casagrande, a mídia brasileira. O Wesley foi cortado por contusão. Na partida contra o Egito, ele sentiu adutor. Adutor é um músculo que as contusões são graves, mesmo a mais leve, demora muito para se recuperar. A Copa está em cima, o grau 3 da contusão não daria para se recuperar nem para chegar a uma possível final da Copa do Mundo, ele foi cortado. No lugar dele foi convocado o Ederson, volante, jogou no Cruzeiro, jogou no Corinthians, jogou no Fortaleza. Ele abre mão de convocar um outro lateral e convoca um meio-campo, mostrando que a convocação inicial dele foi desequilibrada naquele setor. Porque ele imaginou sempre, o Ancelotti imaginou sempre o time jogando com dois no meio-campo, Casemiro e Bruno Guimarães. Só que o campo mostrou que o time fica vulnerável desse jeito. O primeiro tempo contra o Panamá teve mais posse de bola e trocou mais passes, colocou o Brasil na roda em alguns momentos, por falta de jogador no meio-campo. Precisar preencher o meio-campo. Aí, vamos supor, que nem no segundo tempo, contra o Panamá, que nem na partida de ontem, ele coloca o Paquetá. Bruno Guimarães, Casemiro e Paquetá, ele só ficava com um cara no banco, naquela posição, que era o Danilo, que na minha opinião tem que jogar também. Né? Vamos supor que no momento de uma necessidade, no meio da Copa do Mundo, ele precise preencher o meio-campo num jogo eliminatório, tá 1-0 o Brasil sendo pressionado e o Brasil está se classificando, ele quer fechar o meio-campo, ele poderia colocar os quatro, né? Casemiro, Bruno Guimarães, Paquetá e o Danilo, ele ficaria sem nenhum jogador de meio-campo no banco. Então ele completa um erro de convocação dele, um jogador para aquele setor. O Ederson é um meio-campo diferente dos outros que ele foi convocado, é um jogador de passada larga, um jogador de chute de longa distância, um jogador que oscilou muito aqui no Brasil, principalmente no Corinthians. No Corinthians ele teve a chegada dele, os primeiros jogos, ele fez gol, a torcida estava amando. Ele saiu daqui, do Corinthians, com a torcida odiando. A torcida não queria ver o Ederson de forma nenhuma. Só que na Europa, ele conseguiu se estabilizar. Ele conseguiu ter um equilíbrio de rendimento, de condição. Está indo para o Manchester United, possivelmente. Então é um volante de dinâmica de jogo. Um volante que acelera a partida, dá ritmo pela passada larga que ele tem. Ok, preencheu um erro no meio campo. Aí vamos para a lateral? Acabou. Nós não temos laterais ofensivos na Copa do Mundo. Para a lateral direita agora, é Danilo ou Ibañez. Na lateral esquerda, Alexandro ou Douglas Santos. Nenhum dos quatro laterais que estão agora, depois da saída do Wesley, são laterais ofensivos. Então, se o Brasil precisar, em algum momento durante a Copa, atacar por todos os lados, tentar surpreender o adversário, pressionar de alguma maneira, de uma forma que coloque a defesa do adversário em dificuldade, ele não tem laterais para isso. A pressão que o Brasil vai ter só vai acontecer do meio para frente. Então o meio-campo ou a convocação, o grupo de jogadores continua desequilibrado. Eu lamento muito o corte do Wesley por contusão, é muito ruim, não é só ruim para o cara que foi cortado, mas para o grupo que já estava entrosado, já estava fechado, perder um jogador por contusão. É triste e mexe emocionalmente com o jogador e mexe com o grupo também.
Rapaziada, fui mais a fundo lá no meu YouTube, mas aqui para deixar registrado, o Wesley cortado da seleção brasileira por contusão. A gente imaginou, quando a gente viu ali virilha, o jogador chorando, a gente imaginou que seria o pior cenário. Wesley, muito boa sorte para você na recuperação. Fica tranquilo, você tem 22 anos, tenho certeza que você vai jogar mais uma ou duas Copas do Mundo, seu sonho só foi adiado, você vai conseguir. Muito triste ver um garoto, né, ser cortado ali dentro, vivendo o sonho da vida dele, mas tenho certeza que você vai estar em outras Copas do Mundo. Força aí, cara, que você se recupere muito rápido. E a convocação do Ancelotti é aquelas convocações porque é o Ancelotti, né? O Ancelotti, ele tem um crédito justo por ser o Ancelotti, né? A gente fala, pô, tem umas decisões do Ancelotti que se forem tomadas por um outro treinador, a gente ia discutir pra caramba. A convocação do Ederson, eu não acho o Ederson um jogador ruim, não. Pelo contrário, eu gosto muito dele. Mas o Ederson é um volante. É um jogador que na posição que tem o Fabinho e que tem o Danilo. Já tem 2 reservas. Não é um meia de criação que você levaria para uma eventual reserva do Paquetá, por exemplo, Matheus do Cruzeiro, ou você levaria naturalmente o lateral direito. Por quê? Porque o Brasil está indo para a Copa do Mundo sem lateral direito. O Danilo não é lateral há 3 anos, quando era lateral da seleção 3 anos atrás era muito criticado. Passa os 3 anos, não tem por que imaginar que vai melhorar muito. Não tem reserva, natural era levar o Vitinho ou o PH. O PH tá na reserva do Vasco, o Vitinho tá bem no Botafogo, eu gosto dele. Eu não acho que outros treinadores correriam o risco de simplesmente falar, vou sem lateral direito. E o Wesley também já não era lateral na Roma, mas é mais recente. Eu acho que poucos treinadores teriam a coragem, entre aspas, de saber que poderiam fazer, que ainda assim não seriam pesadamente criticados aí. O Ancelotti tem costas largas para isso. Eu não faria. Não acho que o Ederson não vai ajudar, mas eu não iria para uma Copa do Mundo sem um jogador numa posição fundamental de defesa. Não iria. Eu levaria o Vitinho. Mas não é o que eu queria. É o que tem, irmão. Seleção são os melhores que tem. Então, eu levaria um lateral direito. A não ser que eu tivesse um reserva ali que eu confiasse muito. O Danilo vai aguentar? Provavelmente sim. O Danilo vai apoiar pra caramba? Provavelmente não. E se o Danilo machucar? Então, eu não concordo muito com a convocação, estou tentando entender, não tenho 100% definido na minha cabeça o que levou ele a fazer isso. Imagino cenários, mas eu não tenho, porque não teve uma entrevista, não teve nada pra gente saber, mas é uma convocação estranha, né? Mas boa sorte pro nosso Ederson lá, que seja o Kleberson de 2002, por que não? Fala pessoal, bom, tô aqui no aeroporto, time Globo em peso aqui, porque a gente tá indo já pra Nova York, e a gente recebeu a notícia recentemente do corte do Wesley. Eu, por ter jogado ali 2 Copas do Mundo, sei o quão é gostoso e maravilhoso realizar esse sonho. O Wesley começou a viver esse sonho, mas foi interrompido por causa da lesão. Então, primeiro, mandar um abraço para você, Wesley. Boa recuperação. Irmão, cabeça forte nesse momento. Você é jovem, você vai ter possibilidade de jogar pelo menos mais 2 Copas do Mundo. Então, muita paciência e muita força nesse momento. Agora, a convocação do Ederson, ela me pega de surpresa, porque eu não imaginava que ele ia convocar mais um jogador para o meio de campo, com característica defensiva. Isso mostra que ele tem uma preocupação nesse setor defensivo, né? Fazer uma seleção jogar mais defensivamente, tentar explorar contra-ataque. Eu não sei qual que é o pensamento do Ancelotti com essa convocação, né? Do Ederson. Fez uma temporada boa no futebol italiano, é um nome cogitado para substituir o Casemiro lá no Manchester United. Então, esperar que ele consiga corresponder. Ele pode ser esse jogador na função do Casemiro, ele pode ser esse jogador na função de Bruno Guimarães, jogador dinâmico, né? Já tem uma certa rodagem no futebol europeu, entendimento de futebol europeu, que ele consiga estar à altura aí da nossa seleção brasileira. Boa sorte para ele também. É isso aí, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês. Aqui eu vou deixar um questionamento, mano. Por que o Wesley foi cortado? Porque se contundiu e convocaram o Neymar machucado. É uma coisa que eu não consigo entender, pô. E o Neymar tá lá, ninguém fala do Neymar. Neymar tá fazendo corte novo de cabelo. Tá levando não sei quantos Rolex. Mano, o Neymar tá indo pra... Tá bom, né? O Neymar tá indo pra fazer o papel dele. Quer desfilar, tirar foto, cortar cabelo, fazer publi. E essa aqui é a parada, né? O Neymar tá fazendo o que ele foi contratado pra fazer. Nada, ficar tirando o foco da seleção brasileira. Enquanto o Carlo Ancelotti não tem um reserva. Os reserva é o Danilo, mano. Pelo amor de Deus, mano. Nós temos o Paquetá, rapaziada. Vocês estão entendendo o que é a seleção brasileira, mano? Paquetá. Mano, que decadência a seleção brasileira tá vivendo, hein, mano? O Vinícius Júnior nem se fala. Eu sempre falo aqui, mano. O Vinícius Júnior é horroroso, mano. Eu falo aqui sempre e os pessoal ficam me xingando. Não, o Vinícius Júnior é craque. Que craque, mano? É porque vocês não assistem o jogo do Real Madrid.
Todos os jogos do Real Madrid eu assisto. Ô, o Vinícius Júnior erra gol pra caramba, pô. Pra caramba. Ele... Essa marra de craque é porque a mídia quer fazer um craque, entendeu? Mas o Vinícius Júnior não é craque, mano. Ele é um jogador normal. A única diferença é que ele joga no Real Madrid do lado do Mbappé, né? Aí não tem como, né, rapaziada? Mas é isso aí, certo? Deixa seu like, se inscreva no canal. Assim o YouTube vai recomendar para mais pessoas. Se puder hypar o vídeo, fica do lado dos comentários. É de graça e eu vou ficar muito agradecido. Tamo junto, seu lindo. E é só o começo.